Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Segunda-feira, 4 de novembro, é destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. Melhoria em estação de tratamento pode provocar falta de água em 11 bairros de Blumenau nesta terça-feira. Estações de reparo de bicicletas são alvo de vandalismo. Sobras do orçamento da Câmara de Blumenau neste ano podem chegar a 23 milhões de reais. Entidade busca recursos para quitação de dívidas com tratamento de animais abandonados. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A instabilidade do tempo deve durar até quarta-feira, quando o sol volta a predominar e o calor fica mais intenso. Com a temperatura em alta, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva nos dias seguintes, principalmente entre o final da tarde e a noite. Confira agora a previsão do tempo para amanhã, com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para amanhã, terça-feira, vamos continuar ainda com a atuação da circulação marítima direcionada aqui para a região do Médio Vale. No amanhecer, a temperatura mínima fica na casa dos 21 graus. Ao longo do dia, vamos ter a presença e variação de nebulosidade e também algumas aberturas de sol. Vamos ter a condição para chuva fraca, isolada, a qualquer momento da próxima terça-feira. Mas essa condição de chuva se alterna aos momentos de melhoria, que são os momentos em que ocorrem as aberturas de sol. A temperatura máxima na tarde da próxima terça-feira varia em torno dos 27 graus. E a tendência de tempo para o longo dessa semana é da nebulosidade um pouco mais frequente, juntamente com a chuva bastante recorrente aqui para a nossa região. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O prefeito eleito de Blumenau, Egídio Ferrari, anunciou hoje mais 3 nomes da nova gestão municipal a partir de 2025. A empresária contábil Laura Cristina Guerck vai assumir a Secretaria da Fazenda a partir de janeiro. Éder Boron, atual secretário de Planejamento, vai assumir a Procuradoria-Geral do município. Outro da atual gestão anunciado pelo prefeito eleito é Marcelo Altoff, que assumirá a Secretaria de Gestão Governamental a partir de janeiro. Instaladas há 3 meses, algumas estações de reparos de bicicleta já são alvo de vandalismo aqui em Blumenau. O Diarinho de Blumenau publicou em suas redes sociais o estrago causado na estação da Praça de Gaitas, que não tem mais condições de operação. A prefeitura divulgou que não há previsão de reposição de equipamentos danificados, que foram disponibilizados para auxiliar ciclistas aqui da cidade. Pode faltar água em 11 bairros das regiões sul, leste e central de Blumenau nesta terça-feira. Isso porque o SAMAI vai paralisar a operação da ETA 3 do bairro Progresso por 8 horas amanhã para interligar o bombeamento que vai servir para abastecer outros bairros da cidade. O abastecimento deve ser retomado gradativamente após a conclusão do serviço. Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Blumenau vão conhecer melhor como é possível reaproveitar resíduos orgânicos e minimizar o volume de material descartado para o lixo. Hoje, o SAMAI fez a doação de kits de compostagem para cada escola e CI da rede. Cada kit de compostagem conta com 2 caixas digestoras, uma caixa coletora com rodinhas e torneira, serragem e 200 minhocas californianas.
Além do material, o PES, que é o Programa de Educação em Saneamento, também vai trabalhar na capacitação de professores e dirigentes das escolas para o correto uso das composteiras. Tem estudos que falam que cada indivíduo ele gera 1 quilo de resíduo por dia. Desse 1 quilo, 50%, ou seja, a metade, 500 gramas, podem ser compostadas, que vai virar um excelente adubo de qualidade, você vai ter para a sua horta, então você deixa de encaminhar metade desse resíduo para o aterro sanitário. Então, vai aumentar a vida útil do aterro sanitário, além de gerar um excelente adubo, né? Não só o adubo líquido, mas o adubo sólido, também faz com que o meio ambiente seja preservado. Então, essa é a grande importância, por isso que o SAMAI trabalha muito forte com a compostagem, porque seriam menos resíduos que nós estaríamos enterrando literalmente lá no aterro sanitário. O Programa de Educação em Saneamento PES do SAMAI de Blumenau atua desde 2019, quando foi instituído. Desde então, mais de 2.100 alunos de escolas da cidade passaram pelo programa, que atua na educação ambiental, estimulando uma maior consciência das crianças com o meio ambiente. Dados divulgados pelo Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem mostram que Santa Catarina é o estado com mais mulheres na fila de espera por uma mamografia pelo SUS. Segundo o levantamento, são mais de 16 mil aguardando pelo exame. Em todo o Brasil, são mais de 77 mil mulheres aguardando na fila de espera. O tempo médio de espera pelo exame aqui no estado é de 35 dias. A mamografia é uma das principais formas de detectar alterações mamárias, sendo recomendada anualmente para mulheres acima de 40 anos. O valor de recursos não gastos no orçamento da Câmara de Vereadores de Blumenau deve bater novo recorde neste ano. A expectativa é chegar a 23 milhões de reais. Como o recurso não foi utilizado, o que a Câmara chama de economia, ele retorna para o caixa do Executivo. A cada ano, esse valor vai crescendo. Em 2023, o valor que retornou ao Executivo foi de 22 milhões e 50 mil reais. Técnicos do Imetro estão aferindo os medidores de velocidade em 3 ruas de Blumenau. O serviço começou hoje e segue até sexta-feira na Rua 7 de Setembro, na Avenida Beira-Rio e também na Avenida Martin Luther. No local onde esse serviço é realizado, o trânsito pode ter parte de uma das pistas interditada. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já foi noticiado aí na mídia local, estadual e nacional, né, lá em maio deste ano, em função de uma nova lei que trazendo novamente o seguro obrigatório de os proprietários de veículos automotores, né? Agora só mudou o nome, né? O que antes era o DPVAT, né? O seguro DPVAT, o seguro de danos, né? Causados pelos proprietários de veículos automotores, agora muda para ser um seguro, uma proteção às vítimas dos sinistros. O que volta a chamar a atenção e volta a repercutir na imprensa é que o governo federal, através de uma lei, cria então esse seguro, né, essa proteção às vítimas, e só que depende que os estados, através dos seus órgãos de trânsito, os DETRANs, cobrem isso, né, os governos do estado, né, cobrem isso à medida que os veículos vão sendo licenciados. Né? E aí alguns estados já se manifestaram dizendo que não vão, né, incluir esse imposto como se fosse responsabilidade do estado. Né? Então, Santa Catarina é um exemplo disso, né? O governador do estado de Santa Catarina já se manifestou dizendo que não vai
cobrar esse seguro, que entende que isso é uma responsabilidade do governo federal, então ele deve desenvolver meios para que seja cobrado lá. Mas, enfim, independente se é responsabilidade do Estado, se é responsabilidade da União, a causa é importante, né, é interessante, né, ter para que as vítimas possam ser assistidas. Mais importante do que isso é como vai ser gerido esse sistema, né? Um dos motivos que foram cancelados, né, ou foi vetada a lei do seguro obrigatório, era a gestão daquele dinheiro, né, a gestão daquele recurso. Então, é importante que a população fique atenta, né, da forma que vão criar mais essa taxa, né, mais esse imposto, né, mais essa obrigação financeira como parte, né, do licenciamento do veículo, né? Então vamos aguardar aí a manifestação dos estados, né, e da própria União, como que isso vai ocorrer na prática. Okay? Até o próximo episódio. Emerson Andrade participa todas as segundas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com orientações para um trânsito mais seguro. As mensalidades nos cursos de graduação e pós-graduação da FURB terão reajuste de 7,4% a partir de 2025. A decisão foi tomada na reunião do Conselho Universitário, realizada na semana passada, sob a coordenação da reitora Márcia Sardais Píndola. O Esquadrão PET, programa que auxilia animais abandonados ou em risco aqui na cidade, está organizando um festival de massas. A ação busca recursos para a quitação de parte de uma dívida de mais de R$27 mil com clínicas veterinárias. O evento está programado para o próximo sábado, dia 9, na Wunderbier, das 11 da manhã às 2 da tarde. Os ingressos, no valor de R$ 45, podem ser adquiridos com as voluntárias ou pelo site Simpla, até quarta-feira, agora dia 6. A meta é vender no mínimo 300 ingressos, arrecadando assim R$ 13.500. Esse evento é muito importante porque é uma forma da gente pagar pelo menos uma parte dos custos que nós tivemos com clínicas veterinárias. O Esquadrão PET é um grupo de protetoras independentes que ajudou aí centenas de animais em Blumenau e região, vítimas de maus tratos ou atropelamento. E para ter ideia, em apenas uma clínica veterinária nós temos quase R$30 mil de dívida. Então a gente vai fazer esse evento no próximo sábado, dia 9, para tentar angariar recursos para pagar esses custos com a clínica veterinária. Uma das maiores despesas que as protetoras tiveram no primeiro semestre foi com o cãozinho Ozzy. Foram mais de R$10 mil em tratamentos e despesas de hotel até ele ser adotado. Porém, nem todos os animais abandonados têm essa sorte. Alguns ficam anos em lares temporários, como é o caso do Luke, um simpático idoso que está há 2 anos tendo as despesas de estadias pagas pelo Esquadrão PET. Quem estiver disposto a adotar um dos animais ou mesmo auxiliar de alguma forma com o programa, pode entrar em contato pelo Instagram, Programa Esquadrão PET. A Orquestra Filarmônica de Blumenau tem 4 shows gratuitos agendados para 2025. Na última sexta-feira, a orquestra fez a primeira apresentação na cidade. Os concertos previstos para o ano que vem vão trazer obras de grandes compositores alemães, de Tchaikovsky e de clássicos do cinema. Um dos grandes violinistas do país também vai se apresentar com a orquestra no próximo ano. O acervo do Museu Fritz Miller pode ser levado temporariamente para a Casa do Turista, que fica em frente ao SESI. O museu está fechado há 2 anos e aguarda uma reforma. A Casa do Turismo abrigaria o Museu dos Clubes de Caça e Tiro, mas com essa possibilidade, a transferência do Museu dos Clubes deve ser adiada. Olá, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, chegando com as informações nesta segunda-feira, começando com o Campeonato Brasileiro de Futebol, porque daqui a pouquinho tem derby em São Paulo,
na Arena Neoquímica, tem Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Palmeiras. O Corinthians é o mandante nesta noite. E as duas equipes com objetivos diferentes. Palmeiras tentando manter o sonho do título e o Corinthians tentando escapar lá de baixo da taça da zona do rebaixamento, né? Foi eliminado na Copa Sul-Americana e agora só tem o brasileiro. A rodada começou na confusão na sexta-feira entre o Mano Menezes e o Marcelo. Fluminense 2, Grêmio 2. Bragantino e Cuiabá 0-0. O Atlético do Paraná se complicou, perdeu em casa para o Vitória 2-1. E o Juventude perdeu em casa para o Fortaleza 3-0. Amanhã, Inter e Criciúma, também Bahia e São Paulo, Botafogo e Vasco da Gama e Cruzeiro e Flamengo. Na quarta-feira, Atlético de Goiás e Atlético Mineiro também na quarta-feira. Isso porque as duas equipes ontem jogaram pela Copa do Brasil, a decisão da Copa do Brasil, melhor para a equipe do Flamengo, jogou muito melhor do que o Atlético Mineiro. O Gabigol, numa tarde inspirada, marcou 2 vezes e deu vantagem para o Flamengo, 3 para o Flamengo, 1 para o Galo ontem no jogo de ida da decisão da Copa do Brasil. No próximo domingo tem mais as duas equipes se enfrentando para ver quem que será o campeão da Copa do Brasil, tá certo? Na Série B do Campeonato Brasileiro, a bola também rolou nesse final de semana. O Avaí perdeu fora de casa para o Ceará, 2-0 para o Ceará. A Chape perdeu em casa para o Novo Horizontino. Praticamente o Novo Horizontino conseguiu o seu acesso, chegou aos 63 pontos e tá um passo e mais um pouco na Série A. Quem também está na Série A, o Santos venceu o Vila Nova 3-0. O Goiás venceu o Guarani 1-0. Hoje nós teremos Operário e Sport, Ponte Preta e Paysandu, Ituano e CRB. Amanhã, Amazonas e América, Brusque enfrentando a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto e o Mirassol enfrentando o Coritiba. Aqui na nossa terrinha, o Metropolitano foi goleado na Copa Santa Catarina Sub-21, perdeu pelo placar de 5-0 para o Caravaggio pela semifinal, jogo de ida. Semana que vem o confronto é lá na cidade de Nova Veneza. O Brusque empatou 1-1 com o Operário de Mafra, 1-1 lá em Mafra, e sábado que vem tem um jogo da volta também para saber quem chega à decisão da competição. O Beck encerrou sua participação na Copa Santa Catarina Sub-17, perdeu para o Brusque no sábado e agora foca suas atenções para a Copa Cidade de Blumenau Sub-17, que a Liga Blumenauense de Futebol está organizando. Um abraço, Jorge. Tchau, tchau. Até amanhã. A seguir vamos falar sobre lipedema e suas consequências. Voltamos já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. 6 chefes renomados. Pô, eu vou fazer um bolinho de risoto. Que é da minha comida é melhor. Mais de 20 receitas. 6 estações gourmet. E um único jurado. Você. Festival Masterchef Brasil no Beto Carreiro. Posto Márcio, o melhor atendimento com o menor preço da cidade é no Posto Márcio. Faça seu cadastro na rede de postos Márcio e ganhe um desconto especial. Gasolina barata é no Posto Márcio. Posto Márcio, Rua São Paulo, 655, próximo ao centro. Rua Fritz Kegler, 575, Fortaleza. Rua dos Caçadores, 1691, na Velha, e na Rua Progresso, 3461. Posto Márcio, onde quem ganha é você. Center Pisos, pisos laminados e PVC, há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita.
Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevista. Hoje recebendo aqui a nutricionista clínica Cristiane Leite. A gente vai falar sobre o lipedema. Boa noite, Cris. Muito obrigado pela tua participação. Boa noite, Jorge. É um prazer estar aqui. O que é o lipedema, Cris? O lipedema é uma doença, Jorge, que ele se caracteriza por um acúmulo excessivo de gordura em algumas regiões do corpo. É uma doença muito comum em mulheres e normalmente esse acúmulo ele é tão desproporcional, ele é visível. Então, nas pernas, quadris ou até nos tornozelos e braços também. Então, é uma doença que traz bastante dor, desconforto, e aquela mulher que sempre acredita que está acima do peso, mas essa gordura é uma gordura diferente, uma gordura que tem fibrose, tecido fibrótico junto. É diferente da gordura normal. Esse é o lipedema. E quais são os principais sintomas dessa doença, né? Quando é que começa-se a notar que pode ser essa doença? O lipedema ele cursa numa dor muito forte, então são mulheres que têm normalmente aquela síndrome das pernas cansadas, bastante retenção de líquido, hematomas. Então as mulheres que estão nos assistindo, se conseguirem aí se identificar com esses sintomas, pode ser que sejam portadoras de lipedema. Então, bastante roxinhos, vasinhos. E aí nós dizemos assim, Jorge, que às vezes ela parece uma bonequinha de pano preenchida com espuma, porque realmente as irregularidades ou aquelas grandes celulites, que é característico pelo tecido fibrótico que tem debaixo ali da pele, caracteriza o lipedema. E aí a origem, como você me perguntou, é hereditário. Então, eu preciso ter algum gatilho. Os gatilhos ao longo da vida da mulher são gatilhos hormonais, que nós dizemos. Então, o primeiro gatilho é sempre na primeira menstruação ou a menarca. As gestações também são flutuações, oscilações hormonais, a menopausa, desequilíbrio da tireoide, da glândula tireoide, também pode ser gatilho para o lipedema. Então, precisa haver a hereditariedade. Se na sua família tem mulheres, avós, tias-avós, mãe, enfim, que se apresentam com esses sintomas, pode ser que você tenha também a hereditariedade ali, o gene para o lipedema. Então, os gatilhos vai ser acionados e você pode desenvolver o lipedema. A gente está falando aqui de gorduras localizadas, né? Braço, quadril, pernas, que são muito característicos aqui na nossa região. E por que as mulheres são as mais atingidas pelo lipedema? O lipedema, Jorge, ele cursa no hormônio estrogênio. Então, a mulher, né, em comparação ao homem, os homens são regidos pela testosterona. Nós, mulheres, somos regidas pelo estrogênio. Então, é uma característica muito comum que mulheres com lipedema tenham ali uma disfunção nos estrogênios, né? Que o estrogênio não é somente um hormônio, né? É um conjunto de hormônio. Então, esse é um direcionamento para a origem dessa doença que ainda é desconhecida. A etiologia, a doença do lipedema ainda é desconhecida. E aqui em Blumenau nós temos uma população feminina bem grande com lipedema. Algumas já diagnosticadas, outras que têm os sintomas, mas ainda não têm o diagnóstico. Não bateu o martelo ainda, mas tem todas as características. E aí a gente diz assim, que aquelas expressões muito comuns aqui na nossa região, braço de polenteira, o joelho da lemoa, né, aquele joelho inteiriço, mais grosso, porque realmente há mulheres que têm aquela perna toda inteira, que vem de gordura da parte de cima até o tornozelo. Muitas vezes o tornozelo é do tamanho da coxa ou até maior, quando eu tenho lipedema localizado no tornozelo. Então são expressões que são tão faladas, né, mas que se a gente parar para pensar, são características do lipedema. Não tratado essa doença, o que pode acontecer?
pode evoluir, né? A evolução dos estágios. Então, o lipedema é uma doença que se caracteriza por estágios. Ela vai aumentando o agravo, não tem cura, mas tem controle. Da mesma forma, se eu não tenho controle, vai aumentando os agravos, que são os estágios, que pode ir 1 para o 2, para o 3, para o 4. Né? Então, tem o local onde está localizado, o tipo do lipedema, se é só no tornozelo, se é na perna inteira, se é só no quadril, se é no braço. E o estágio, que é o quanto aquele tecido está inflamado. Como a alimentação se encaixa no tratamento, na prevenção do lipedema? O lipedema, Jorge, como eu disse, não havendo cura, mas havendo tratamento, é o tratamento conservador que nós chamamos, que é para diminuir esses estágios ou diminuir esses agravos. Então, um dos pilares é a alimentação, junto também da drenagem linfática, junto do exercício físico, que é tão importante. Outras ferramentas também, uso de meia compressiva quando é necessário, escovação a seco. Mas quando eu falo em alimentação, eu preciso pensar de fato em um padrão alimentar anti-inflamatório, porque o lipedema ele cursa na inflamação. Então eu preciso diminuir esse processo inflamatório para eu ver uma melhora nesse quadro, nessa mulher, melhora da dor, diminuição do inchaço, os edemas, tudo isso. E como é que a alimentação se encaixa, né? Tem alguma alimentação mais indicada? A alimentação no padrão anti-inflamatório, o que nós temos hoje padrão ouro é a dieta do Mediterrâneo. Só que nós estamos bem longe do Mediterrâneo, né? Mas se nós pensarmos na característica dessa dieta, são alimentos ricos em fibras. Então eu tenho uma porção grande de frutas, legumes, grãos integrais, porque as fibras melhoram o funcionamento do meu intestino, aumenta a população de bactérias boas no meu intestino, e isso reflete na diminuição da produção de citocinas inflamatórias. Então isso é um ponto. Segundo ponto é aumentar a oferta de alimentos com gorduras boas. Então, a dieta do Mediterrâneo é muito comum encontrarmos o azeite de oliva extra virgem, as azeitonas de forma geral, as castanhas, as oleaginosas. Então, são alimentos fontes de gorduras boas. E trazendo para a nossa realidade brasileira, como eu falei, não estamos no Mediterrâneo, mas nós conseguimos adaptar a nossa realidade. Então, é de fato usufruir das frutas, principalmente ricas em vitamina C, né? As frutas vermelhas para nós não são tão comuns quanto lá no Mediterrâneo, mas aqui a gente tem as frutas ricas em vitamina C, que é um poderoso antioxidante, toda a gama de vegetais, de legumes, menos carne vermelha e mais carne magra, principalmente focando em frango e peixe, e a oferta desses alimentos ricos em gorduras boas. E aí o abacate é bem interessante, né? E o azeite de oliva é bem interessante também, mas a gente pode pensar em utilização de outros alimentos fontes de gorduras boas, né? O amendoim, por exemplo. Então, as oleaginosas, né? As castanhas, as nozes, são os exemplos também de alimentos com gorduras boas. E isso serve para outras doenças inflamatórias? Sim, sim. O padrão alimentar anti-inflamatório, ele vem para melhorar o funcionamento do nosso corpo, diminuir o processo inflamatório, e isso em várias doenças que cursam na inflamação. Diabetes tipo 2, por exemplo, artrite reumatoide, a doença no fígado também, né? A esteatose hepática não alcoólica, que ela é derivada realmente de um aumento de peso, de uma alimentação desregrada que acaba influenciando na saúde do fígado e provocando esse acúmulo de gordura. Então, a dieta ou padrão alimentar anti-inflamatório ele não é só para o lipedema. Ele vem também para melhorar a resposta inflamatória em várias doenças que cursam na inflamação. E quem tem lipedema, né, tem alguma alimentação que deve ser evitada? Tem, Jorge. O lipedema ele tem uma resposta muito negativa quando eu tenho excesso de ultraprocessados, excesso de gordura, principalmente saturada, e eu dou atenção às carnes vermelhas, ao excesso de nata, de manteiga, de óleo de coco,
que o óleo de coco, apesar de ser proveniente de origem vegetal, mas ele tem uma quantidade muito grande de gorduras saturadas. Então, o óleo de coco diminuir o consumo, né? Sódio de forma geral e as farinhas refinadas. Então, tudo que é panificação, ultraprocessados, salgadinhos, tudo que tem pouca fibra, piora muito a resposta do lipedema. Aí a mulher tem mais dores, a mulher tem mais cansaço nas pernas, ela tem pernas mais inchadas, ela tem um intestino que não responde bem, tanto a digestão quanto a melhora da microbiota, que são as bactérias boas, e por aí vai. Para a gente ver como é importante a alimentação, né? Muito, extremamente importante. Cris, obrigado pelas informações aqui. Quem quer falar mais ou tirar dúvidas sobre essa questão do lipedema, como é que pode fazer? Jorge, eu que agradeço estar aqui. Quem quiser saber mais sobre lipedema, pode falar comigo na minha rede social, Cris Leite Nutricionista. E eu tenho também o projeto Confraria do Lipedema, no @Confraria do Lipedema. Estamos aqui para ajudar as mulheres blumenauenses de toda a região que acreditam ter lipedema, sofrem com a doença ou que já têm o diagnóstico e precisa do tratamento conservador. Eu estou à disposição. O que é importante é entender o que é para conseguir conviver com isso da melhor maneira possível. Exatamente. Né? E diminuir os agravos da doença, né, Jorge? Sempre. Obrigado mais uma vez. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.